O Bayern de Flick é melhor que o de Guardiola. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Assim, seco? Acho que o Bayern do Flick, ele tinha algo que em alguns momentos faltou o Bayern do Guardiola, que era o poder de decisão, poder de matar. E aí eu acho que o Bayern do Guardiola caiu 3 vezes na semifinal da Champions, né? Em termos de alemão, de competições nacionais, ganharam mais ou menos a mesma coisa, mas em termos de Champions, acho que faltou ao Bayern do Guardiola o poder de decisão. É só você olhar que o 3-0 lá do Barcelona, aquele jogo lá da ida da semifinal de 2015, aquele jogo é um dos placares mais mentirosos da história do futebol, porque o Bayern era melhor que o Barcelona no jogo, jogava melhor que o Barcelona no Camp Nou. Só você pegar o VT, e a gente mostrou esse jogo recentemente, aí na TNT e no Facebook, e o Bayern não conseguia converter a superioridade. O Bayern era um pouco melhor que o Barça, e quando o Messi resolveu botar o jogo no bolso, ele deu de 3-0. É mais ou menos o mesmo cenário contra o Real, não no ano seguinte, mas é mais ou menos o mesmo cenário da terceira eliminação na semifinal para o Atlético de Madrid. O Bayern era muito mais time que o Atlético de Madrid e não conseguiu converter essa superioridade. E o do Flick conseguiu, com muitos aspectos que tinha o Bayern do Guardiola, construção desde atrás, valorizando posse de bola, fazendo a bola rodar. O gol ontem começa com o Neuer, né? Até se pegar o coisa, começa lá com o Neuer tocando e tudo, então tem aspectos do Bayern do Guardiola e muito mais, uma palavra que aprendi com o Mauro Betting, contundente. Contundente eu gosto. Tá no mudo aí, ó. Eu vi aqui. Não é só uma questão do resultado, porque senão seria muito óbvio dizer que o Bayern... A minha análise tem pouco do resultado. Exatamente. Né? É isso que eu queria destacar, porque senão a gente não precisava nem discutir. O Bayern do Guardiola chegou a 3 semifinais, o Bayern do Flick chegou na primeira temporada, chegou à final e foi lá bater o campeão. Mas tem vários aspectos para a gente analisar, André. E talvez talento seja um deles. Qual time tinha mais talento à disposição? O time do Guardiola tinha Robben e Ribéry, que fizeram história no Bayern de Munique durante anos, os ponteiros do time, titulares. Tinha também o Lewandowski, o mesmo Lewandowski que hoje foi brilhante, tinha o mesmo Thomas Müller que hoje foi brilhante, tinha também o Thiago, que era um cara mais jovem, tinha o Boateng mais jovem, enfim, tinha, em tese, peças que tenham ou tinham um reconhecimento até maior do que alguns do Bayern de Munique, que ganharam reconhecimento na temporada, como o Coman, como o Gnabry, como o próprio Goretzka, que jogou muito bem essa reta final de temporada. Bayern de Flick, André, é melhor que o de Guardiola. Verdadeiro ou falso? Não sei, cara. Assim, eu tava pensando, enquanto o VS falava, o Guardiola do Bayern, o Bayern do Guardiola, ele não é campeão da Champions, mas ele é campeão do mundo, né? Ele é campeão mundial. Sim, aqui na Copa do Brasil. Isso, Ganhando do Raja Casablanca na final e recebe... Isso. Não. Em 13. Eu tô falando que ele é campeão da Copa do Mundo aqui, no Brasil. Na Alemanha. Sim, entendi, na Alemanha. Entendi. Ele é campeão da Copa 2014. Sim. Né, ele... Como ele em 2010 também, um pouco na Espanha, na África do Sul. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que ele tem uma influência maior. Mas talvez o Bayern do Flick... Peraí. Segura. Wait for it. Ele tem o toque da modernidade, da intensidade que a gente está vendo no futebol hoje, esse Bayern do Flick tem. Então, eu vou colocar que é melhor, mas assim, acho que são momentos diferentes. O futebol deu uma evoluída nesse tempo que o Guardiola não está lá, e o Bayern evoluiu junto agora com o Flick. Então, mas o Bayern do Guardiola era um dos melhores times do mundo. E assim, não é demérito. E assim, chegar a 3 semifinais seguidas é difícil pra caramba. As pessoas às vezes relativizam o cara chegar a 3 semifinais e não passar até o título. Claro, ele pegou um time campeão. Ele pegou, aliás, um time campeão
da tríplice coroa, como é esse Bayern do Flick, que se junta agora ao Barcelona, que era o outro clube a ter 2 tríplices coroas. Agora o Bayern também tem 2. Mauro, 2 timaços individualmente falando, 2 grandes técnicos, e eu fico me perguntando, e eu não estou falando de história, tá, Mauro? Eu estou falando de momento. Se o Guardiola já passou o bastão de melhor técnico do mundo, tá? É uma pergunta que eu me permito fazer com alguns trabalhos muito fortes que a gente vem acompanhando aí, inclusive em um time que ele também treinou, como é o Bayern de Munique. Você pegar o Pelé de 57, quando ele começa em setembro de 57, já em final de julho de 58, ele já é o maior do mundo com 17, maior do mundo, campeão do mundo e tal, viraria o rei do futebol depois. O Pelé não teve, não era todo ano que o Pelé era o melhor jogador nem do Brasil, né? Então isso é normal, e eu tô falando de pegar um exemplo futebolístico, né? E o próprio Messi, tantas vezes o Cristiano Ronaldo não superou, o Modric, você pode discutir em 18 e tal. Então é normal. Ainda acho o Guardiola o maior que tem no mercado, possivelmente o maior treinador da história do futebol mundial, dos tempos modernos para mim também é, mas eu tenho gostado, por exemplo, mais do trabalho do Klopp do que do Guardiola, né? E muitas das escolhas do Guardiola coach, no sentido de selecionador de elenco, como acontece na Inglaterra, dá para discutir também. E é normal, e é da fase de qualquer profissional, às vezes melhor, às vezes pior, tal. E tô falando de um monstro como o Guardiola. Eu acho demais, até por uma certa afinidade com o Klopp, até capilar, entendam, como quiserem, com o Klopp e com o Conte também. E aliás, o meu desagravo com o Conte, estamos com você. Baixando o topete, enfim. Aí, não é o melhor momento realmente do Guardiola em algumas situações. E para responder objetivamente em relação ao Bayern, claro que tem uma questão, ele ficou 3 temporadas no Bayern de Munique, pegava uma equipe que já era campeã. O Flick pegou o Bayern em outubro, de um trabalho que evidentemente não estava legal com o Kovac. Ele não perde um jogo desde dezembro, não empata um jogo desde fevereiro. Mas tem a pandemia, sim, mas nesse período ele tem 30 vitórias, um empate, a partir daquilo lá, né? São 21 vitórias seguidas desde fevereiro, 11 delas goleadas, inclusive aquela que eu falei que não ia ser goleada e foi 8-2 em cima do Barcelona do Messi. Então assim, o Flick já faz um trabalho maior que o do Guardiola. Claro que é um período de tempo, mas o nível de encantamento do futebol, vai que tivesse perdido ontem para o Paris Saint-Germain, ok? Ainda assim, eu não vi em nenhum momento o Bayern do Guardiola jogar a bola que tem jogado o time do Flick. E assim, eu fiquei muito impressionado. Esse é daqueles caras que a gente não tem tanto acesso, né? O André lembrou. Um auxiliar da seleção. E que beleza. Como foi o Joachim Löw também, é legal falar, né? Assim, olha o que os caras estão fazendo, hein? O auxiliar do Klinsmann em 2006 pega e monta uma seleção histórica. Agora o auxiliar do Joachim Löw chega e monta um Bayern histórico. Rapidinho, sem voltar, mas... eu acho que nisso ele pode aprender com a Alemanha. O Sepp Herberger foi treinador da Alemanha de 36 a 64. Quem assumiu o Helmut Schön, que foi treinador da Alemanha de 64 até 78. Quem assumiu foi o Jupp Derby, depois o Beckenbauer. A Alemanha de 1936 a 1990 teve 4 treinadores. E a exceção do Beckenbauer, que é o Beckenbauer, todos eram auxiliares dos outros na seleção da Alemanha. Eu acho que é um caminho que não vou dizer que no Brasil nunca vai dar, mas que é interessante, pelo menos para o mundo, pensar um pouquinho. E é incrível, e assim, eu fiquei realmente muito impressionado, assim, nesse trabalho que até o Vitor, agradeço os elogios, de fazer as traduções e de acompanhar muitas entrevistas. Eu não chego e simplesmente vou lá no ar e escuto a primeira vez o cara falar. Eu tento acompanhar algumas entrevistas antes, de acompanhar as entrevistas pré-jogo, o cara falando na beira do campo, tudo isso para ter uma maior facilidade na hora de traduzir, e eu fiquei muito impressionado todas as vezes que eu escutei o Hansi Flick falar de futebol. Calmo. Ele poderia... Gente, o Mauro acabou de trazer números aqui espetaculares, de um cara que poderia, assim, estar um pouco vislumbrado, mas não, sempre olhando para o trabalho, para o que foi feito, distribuindo os méritos e na forma de entender o jogo. Eu não posso dizer que ele vai ser um super treinador daqui em diante, mas ele foi um super técnico, ele foi o grande técnico da temporada europeia, com o que fez no Bayern de Munique em 2019, 2020, pegando lá o trabalho do Kovac, que não estava tão legal.